pessoal. Então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos dar início à nossa live de hoje, sobre fatores associados à divulgação voluntária do relato integrado no Brasil. A, a live de hoje vai ser conduzida pela Ruama Bezerra Fernandes. A Ruama, ela é graduada em Ciências Contábeis e recém-titulada mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Inclusive, esse tema da live de hoje foi o tema da dissertação dela, está relacionado à dissertação dela. Ruama, de antemão, eu agradeço a sua disponibilidade, você ter aceitado o nosso convite em participar, em vir ministrar essa live hoje para os nossos alunos. Aqui nós temos alunos da UFRA, certo? De vários campi. Temos também da UFRN, pessoas da UFRN, alunos, colegas. Temos professores também presentes, ok? Então, eu saúdo todos e passo a palavra para a Ruama iniciar a sua live de hoje. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Márcio, né, pelo convite e a todos que estão hoje aqui, né, nessa live, para que a gente possa compartilhar um pouquinho do conhecimento. Então, como o Márcio disse, esse foi o tema da minha dissertação, né? Fiquei pesquisando durante esse tempo o relato integrado. Estarei, fazendo essa apresentação e se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem fazer durante a apresentação. Acho que fica até mais dinâmico, né? E vamos lá. Sim, meu nome é Ruama, tenho 24 anos. Agora, dia 10 vai completar 2 meses que eu defendi, né, a minha dissertação. Então, a forma que eu estruturei essa apresentação, eu dividi ela em meio que em 3 partes. A primeira, eu achei interessante a gente ver em que contexto surgiu o relato integrado, né? Quais foram os fatores que fizeram com que nós tenhamos essa discussão em torno do relato integrado. Depois, a segunda pauta seria o que seria o relato integrado. E, por fim, seria em si a pesquisa, né, que eu fiz sobre os fatores associados à divulgação voluntária do relato integrado no Brasil. Então, vamos lá. Então, em que contexto surgiu o relato integrado? O primeiro ponto que tem que se destacar aqui sobre esse contexto seria a necessidade por informações não financeiras, né? Que essa necessidade aumentou. E o que seriam essas necessidades por informações não financeiras? Se a gente for pensar, a gente tem lá as demonstrações contábeis, né? As demonstrações financeiras, em que nós temos dados financeiros. Então, se a gente for pensar, por exemplo, agora na pandemia, como é que a gente poderia capturar informações como quais ações as empresas estão tendo como prevenção ao coronavírus? Quais são as ações que empresas estão ajudando, auxiliando no combate à Covid-19? Então, são esse tipo de informações não financeiras que nós que não se encontra lá no balanço, né, na DRE que a gente encontra, que a gente estuda, que viu-se cada vez mais a necessidade dessas informações. Atrelado a isso, também tem a questão do papel social da empresa, né? A empresa, nós sabemos que a empresa tem esse objetivo, né, de gerar valor para os acionistas, né, a questão do lucro, mas também ela tem, cada vez mais se exige hoje esse papel social. A gente vê hoje aí esse debate em torno da campanha publicitária, por exemplo, da Natura, né? Então, aí fica essa discussão, eu vou comprar a marca Natura, não vou, então, vendo-se que também aquela empresa carrega valores. Então, é como se o nosso consumo hoje estivesse mais consciente, né, do que não só os investidores, né, mas também um consumo consciente que aquela marca, aquela empresa carrega determinados valores e diante disso está também os dados não financeiros.
Então, não quer dizer que os relatórios corporativos não são mais suficientes. Eles são suficientes, são importantes, mas que existe essa complementariedade. E eu coloquei aí os dados da pesquisa já da Ernst Young, já em 2015, né, dizendo que com mais de 200 investidores institucionais no período de 2014 a 2015, que revela que 61,5% dos entrevistados já consideravam relevantes informações não financeiras para todos os setores da economia. Então, vem essa visão, né, de que os investidores estão cada vez mais tendo essa percepção, né, dessa relevância dessas informações não financeiras. E tem um livro, né, desses dois autores aí, sobre relato integrado, que eles vão relatar alguns fatores que influenciam essa realidade das informações não financeiras aumentarem a sua relevância. Se a gente for pensar, antigamente as empresas tinham muito tangíveis, né? As empresas, sei lá, metalúrgica, tantas modalidades de empresa, tinham mais essa questão do tangível. E o intangível, né? Por exemplo, as empresas de tecnologias de informação, quanto tem de intangível dessa questão de mensurar? Então, o primeiro ponto que ele traz como fator influenciador dessa realidade é justamente a crescente relevância dos ativos intangíveis, não capturados adequadamente nos relatórios financeiros. Então, como os ativos intangíveis, como mensurar uma marca, como mensurar uma patente, né? Esse desafio. Então, requer-se essa complementariedade de informações não financeiras a respeito desses ativos. Também a demanda por informações de natureza ambiental, social e de governança, que são os ESG, né? E eu acho interessante que há 2 semanas atrás eu estava assistindo uma palestra da UNB, Universidade de Brasília, e ela falava exatamente isso, que principalmente após a pandemia, há uma perspectiva que ainda mais essas informações cresçam de relevância, né? Tem uma perspectiva. Se a gente for pensar em várias facetas, né, que a sociedade viveu, crises, sempre cita assim a Enro, né? O quanto, depois dessas crises, o quanto a sociedade foi se organizando, né? Por exemplo, a governança passou a ser mais presente. E também outro fator influenciador é a necessidade de um conjunto de Key Performance Indicators, né, mais útil na sinalização do desempenho futuro da empresa. Quando a gente vai falar, são exatamente essas questões, são ferramentas de gestão, né? A gente fala muito sobre a questão do balance scorecard, né, análise de SWOT, que também são informações importantes, não são dados financeiros, mas são informações importantes para a empresa, né? Para esse conjunto todo da empresa. O áudio tá legal? Depois dá um ok se o áudio tá legal, né? Perguntei. Estou indo rápido, pode falar, gente. O áudio tá bom sim, viu? Beleza. Então, seria mais ou menos como um iceberg, vamos dizer assim. Como que, se a gente fosse ver um iceberg, né? Os relatórios financeiros seriam aquela parte lá que está à mostra, né? Ao ar livre, os relatórios financeiros, mas se a gente for ver a fundo o que comporta toda a empresa, a gente pode ver que também existem outros aspectos, né? E é como se esse iceberg para baixo crescesse cada vez mais, né? A partir com o passar dos anos crescesse, né? Tem a questão da marca, reputação, credibilidade, qualidade de gestão, qualidade de governança, respeito aos direitos humanos, respeito ao meio ambiente, boa relação com a comunidade, boa relação com os trabalhadores. Então, são essas informações assim que cresceram de necessidade. Não é que a gente não precise mais de relatórios financeiros, mas é que a gente precisa dessa complementação, porque disso faz parte do conjunto da empresa. Então, diante disso, né, dessa crescente necessidade, surgiram, como diz essa citação aqui, excepcionalmente, né, as questões de divulgações ambientais e sociais, principalmente, passando de aproximadamente uma página relacionada a funcionários na década de 70 a relatórios de sustentabilidades detalhados, independentes, emitidos por muitas empresas listadas.
Então, os relatórios de sustentabilidade ganharam, né, o seu espaço durante esse período para que fossem relatadas essas informações não financeiras. Girela, Rossi e Zambon vai dizer assim que esses relatórios de sustentabilidade eles responderam parcialmente à necessidade de informações não financeiras, pois ainda se apresentam como relatórios isolados. Então, eles perceberam que, beleza, os relatórios de sustentabilidade, eles vêm para essas informações não financeiras, mas eles percebem que, por vezes, eles ficam muito isolados, não há aquela conectividade com os relatórios financeiros, né? Essa necessidade de conectar, de trazer esses relatórios conversando entre si, né? Para trazer essa informação para os stakeholders. Além disso, apesar da crescente necessidade por informações não financeiras, ainda não existia um padrão comum, como acontece com a informação financeira. Então, nós sabemos do processo da internacionalização da contabilidade. O Brasil adotou o FRS, né, por volta de 2010, por aí, e tem leis, tem princípios, né, baseados em princípios da contabilidade, por exemplo, os Estados Unidos também têm normas deles lá, né? Eles ainda não adotaram o FRS, mas há um padrão comum, né? Até para facilitar essa comparabilidade. No caso das informações não financeiras, tinha até a questão do GRI e tal, mas não tinha um padrão que fosse internacional, que as pessoas pudessem comparar entre si. Então, existia essa necessidade de ter algo a mais ali, que a gente pudesse padronizar melhor essas informações não financeiras. Então, Fiore, de Nonati e Iso diz assim, que informações foram produzidas de várias maneiras diferentes, sem padrões internacionais e com pouquíssimas e incertas regras de auditoria. E se a gente for ver, eu estava vendo uma pesquisa recente e justamente alguns investidores reclamam dessas informações a questão da credibilidade, né? Por se tratarem de informações subjetivas até, é menos objetivas do que os dados financeiros, então, como passar essa credibilidade dessas informações não financeiras? Foi aí que, em 2010, né, o projeto contábil para a sustentabilidade do Príncipe Charles, né, que é o Príncipe de Gales, juntamente com o GRI, decidiram, diante desse cenário todo, fundar o Conselho Internacional para o Relato Integrado, que é o YRC. Então, esse conselho é o conselho responsável, né, por fazer todo o apanhado, né, trouxe o framework, né, fazer esse acompanhamento com as empresas do relato integrado no mundo. Então, foi aí que surgiu o relato integrado, a partir da junção tanto do projeto contábil para a sustentabilidade como o GRI. Então, vendo um pouquinho sobre esse contexto, a gente já consegue perceber o que é que o relato integrado vem a trazer no seu conteúdo, o que é que ele vem a trazer a mais para os stakeholders, o que é que as pessoas esperam do relato integrado. Então, o que seria o relato integrado? Seria um processo baseado em pensamento integrado que resulta em um relatório integrado periódico por uma organização sobre a geração de valor ao longo do tempo e as respectivas comunicações sobre os aspectos da geração de valor. Então, dentro desse conceito aí, eu destaquei esses dois blocos de palavras, né? O pensamento integrado, que aí você já consegue perceber, né, que é essa junção dos vários capitais da empresa, né, a junção das informações financeiras e não financeiras, bem como a questão da geração de valor ao longo do tempo, né? Essa perspectiva de continuidade da empresa. O que é que ela gera de valor? Esse retorno além do custo de capital do acionista. Então, o relato integrado seria focando nesses dois tópicos. E aí, falando um pouco sobre essa questão de valor, né? Como o Márcio já tinha partilhado comigo que tinha muitos alunos, eu não sei se vocês já têm bem clara essa questão da diferenciação entre lucro e valor. E a gente pode levantar o seguinte questionamento: será que uma empresa
pode agregar valor, mesmo sem apresentar lucro no período? Nessa diferença entre valor, lucro, será que mesmo aquela empresa está dando prejuízo, ela está agregando valor? Então, a Safneto, ele vai dizer de forma bem simples, bem simplista, dizendo assim, que o valor de um negócio decorre das expectativas futuras de desempenho. E se a gente for olhar um pouquinho sobre o ciclo da empresa, né, a gente pode perceber aí quando a empresa se forma, né, o crescimento de uma empresa, a maturidade, o declínio, a recriação. A gente pode perceber, por exemplo, que quando a empresa está crescendo, ela vai, porventura, ter muitos gastos com investimentos. Talvez ela possa ter essa questão aí de prejuízo até, não ter lucro, né? Porque está ali investindo. Isso não quer dizer que ela não tenha valor. Então, ela tem essa perspectiva, sim, de continuidade. Se a gente for analisar bem aqui, nessa parte aqui do gráfico, né? Nessa questão do crescimento. As empresas podem estar tendo ali prejuízo, mas ela está agregando valor. E acho interessante também que a Safnet, nesse livro, ele vai também trazer algumas fragilidades do lucro, né? Do quanto é importante essa diferenciação entre valor e lucro, para a gente ter bem a ideia, e também essas limitações do lucro. Então, a primeira limitação que ele mostra do lucro é exatamente a não incorporação do risco do negócio. A gente sabe que o negócio em si tem vários riscos, né, atrelado a ele. Tem risco de concorrência, tem risco de clientes, da satisfação dos clientes, risco ambiental, dependendo da atividade. Então, tem diversos riscos e talvez aquele lucro ele não comporte todos esses riscos do negócio. Também a questão aí de não incluir o custo de capital do acionista, né? Que a Safneto vai falar exatamente que é a questão do custo de oportunidade, né? Eu tô, ao invés de aquele negócio, estou investindo nesse. Tem um custo ali, eu deixei de estar investindo naquele negócio para estar investindo nesse. Então, há um custo atrelado e esse lucro, né, quando a gente vai olhar a DRL, vai ser o quê? Vai ser um somatório entre as receitas e a diferença das despesas ali, eu vou ter o lucro, e talvez não comporte essa questão do custo de oportunidade. A outra questão é com relação que ele é apurado pelo regime de competência, e não equivale a um resultado disponível de caixa. Então, como ele não tem essa questão por ser regime de competência, talvez ele não vai refletir ali as disponibilidades, não vai refletir ali a liquidez ali do negócio. E, além do mais, a questão do ignorar o valor do dinheiro no tempo. Né? Eu estava vendo, acho que faz uns 2 anos que foi lançado um artigo na revista da Contabilidade e Finanças da USP, falando exatamente isso, né? Dos 21 anos que no Brasil existia essa questão, né, da atualização monetária. E ele discute lá exatamente essa questão. Será que está perdendo a comparabilidade dos números, essa não atualização? Então, parte mesmo dessa discussão, esse tópico, né, sobre essa questão da atualização monetária, do valor do dinheiro no tempo. Então, essas seriam as limitações do lucro. Então, o valor seria exatamente o quê? Seria esse retorno, essa perspectiva de continuidade da empresa, né, esse retorno maior para o acionista em detrimento do seu custo de oportunidade. Então, trazendo aqui alguns conceitos, né, sobre geração de valor novamente, né, que vem trazer o relato integrado, já tendo em vista essa diferenciação entre lucro e valor. Tem-se que a geração de valor é o processo que resulta em acréscimos, decréscimos ou transformações nos capitais, ocasionados pelas atividades empresariais e pelos produtos da organização. Esse conceito está bem refletido desse jeito, né, num relato integrado, que vai compor, nós vamos ver, que vai girar em torno desses 6 capitais que nós temos aqui, que são os capitais classificados em financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento e natural. Então, o relato integrado da empresa espera que ele componha esses 6 tipos de capitais,
que são estoques de valor de recursos e relações dos quais todas as organizações dependem para seu sucesso. Eles aumentam, diminuem ou se transformam devido às atividades empresariais e produtos da organização. Então, vamos supor o financeiro, né, que seria exatamente essa questão dos recursos disponíveis de caixa, né? O humano, por exemplo, seria essas competências, habilidades das pessoas, dos colaboradores. Vamos supor, por exemplo, que a empresa vai investir em treinamento para pessoal. Então, a partir do momento que eu invisto em treinamento para pessoal, eu tenho um decréscimo no meu capital financeiro, mas eu estou investindo no meu capital humano. Então, isso não quer dizer que esses capitais da empresa, eles vão ficar fixos ao longo do tempo. Eles vão sendo transformados ao longo do tempo e exatamente a intenção é mostrar, né, essa geração de valor ao longo do tempo a partir desses capitais. Então, aí nessa figura que vai ter na própria estrutura do relato integrado, né, ela vai aparecer lá, a gente pode perceber aí, né, que os capitais, o financeiro, o manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento natural, são como que insumos, né, que entram na empresa, e a gente pode até perceber que, no fim, ele sai como um resultado, né? A gente pode até perceber aqui que há uma nuance de cores, né? Há uma diferença de cores, porque ele vai passar durante aquele período, esse capital, são os insumos daquele período, e que, com o resultado, eles vão gerar também esse resultado. E tem até uma seta que liga, né? Saindo da direita para a esquerda novamente. Então, dentro dessa figura aqui, a gente consegue perceber bem o que seria a empresa, né? Temos aí o ambiente externo, né, nesse meio aí, né? A missão, a visão da empresa, a governança, né? As atividades da empresa, os resultados dos produtos, né? Girando em torno aí a estratégia, riscos, oportunidades, performance, visão de futuro, que ao passar aquele período de tempo, né? Esses capitais, esses insumos, vão se transformar e gerar valor para a empresa. Então, seria nessa perspectiva, né? Mostrando essa geração de valor através desses 6 tipos de capitais. Então, só citando um pouco dos capitais, né? Temos o capital financeiro, como eu falei, que são esses recursos disponíveis para ser utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços. Nós temos o capital manufaturado, que são objetos físicos disponíveis para uso na produção de bens ou prestação de serviços, que nós temos aí, por exemplo, prédios, equipamentos e as empresas. E daí a gente consegue visualizar ainda bem essa questão dentro do balanço, né, patrimonial, que são bens corpóreos, bens tangíveis. Temos a questão do capital intelectual, que são intangíveis organizacionais, ou seja, patentes, softwares, licença, vão entrar dentro desse capital. Temos o capital humano, que são competências, habilidades e experiências de pessoas, como eu citei o exemplo, né, por exemplo, do treinamento, seria uma forma desse capital. E temos o capital social e de relacionamento, que são as instituições e relacionamentos dentro e entre as comunidades, né? Dentro da empresa e entre as comunidades. O que aquela empresa vem trazendo como ação, né? Qual é esse valor social que ele vem trazendo, como é esse relacionamento entre as partes interessadas. E, por fim, o capital natural, que são todos os recursos ambientais renováveis e não renováveis, que temos, por exemplo, a água, se aquela atividade daquela empresa, né, necessita de minerais, a questão da biodiversidade. Então, seria essa conectividade de todos esses capitais rumo, né, mostrando como é esse processo de geração de valor da empresa. No artigo de Mary Adams, né, tem uma coisa bem interessante, que ela vai dizer assim que depois do período pós-industrial, emergiu duas frentes, né, dois movimentos muito fortes, que foi o movimento da sustentabilidade e o movimento do intangível. E
percebe-se que ao longo do tempo eles foram crescendo, né, debatendo essas questões, e ela observou que a questão do relato integrado é exatamente essa integração entre dois movimentos, o movimento sustentável e o movimento intangível. E aí a gente consegue perceber bem, através dessa figura, né, tá aí os 6 capitais, né, do relato integrado: o manufaturado, financeiro, natural, social, relacionamento, humano, intelectual, né? E temos aí a figura, né, o que pertencia à bandeira, né, desse movimento sustentável, e o que pertencia a essa bandeira do intangível, né, do como ela faz essa conectividade entre esses dois movimentos. Então, sobre o relato integrado, algumas informações nós precisamos ver. O relato integrado, até o presente momento, a adoção é obrigatória apenas na África do Sul. Então, é por isso que tem a África do Sul como base. Se a gente for ver as pesquisas, muitas pesquisas são direcionadas para lá, porque tem uma adoção obrigatória. Então, até para ver se realmente, será que essa questão do relato integrado, esse relatório, traz benefícios? Será que está dando certo? Né? Então, são vários questionamentos de pesquisas que vão surgindo, né? Até para que outras nações, né, possam ter como exemplo, a África do Sul ter sendo um exemplo, para saber se vem adotar ou não o relato integrado obrigatoriamente. Aqui no Brasil, o relato integrado é voluntário, né? Algumas empresas adotam, salvo algumas exceções que a gente vai ver. Outra curiosidade também é que o documento, né, The International Integrated Report Framework, foi publicado em 2013. Então, a estrutura do relato integrado, né, que é uma diretriz sobre o processo de reportar, é muito importante ter claro isso, que o relato integrado não é um relatório em si. O relatório integrado é o produto final. O relato integrado é a diretriz sobre o processo de relatar, né? Como vai trazer lá, como que se espera que o relatório integrado seja. Então, é uma diretriz, né? E vai estabelecer ali 7 princípios orientadores e 8 elementos de conteúdos para o relatório integrado. Então, o produto final seria o relatório integrado desse framework, né? Então, em 2013, foi, né, estabelecido esse documento, inclusive ele é traduzido aqui no Brasil, já está em português, pela FEBRABAN, né, essa Federação Brasileira de Bancos, que traduziu esse framework aqui no Brasil. E aqui no Brasil é interessante que também tem esse órgão, né, o SEBARE, que é a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. Então, foi uma iniciativa independente, com apoio dos seus membros voluntários e de instituições como a FEBRABAN, né, a Federação Brasileira de Bancos, que faz esse acompanhamento, né? Você pode ir lá no site deles e acompanhar, né? Tem até modelos de relato integrado, né? Como para ter como benchmark, né? Para seria o ideal. Tem alguns webinars, né? Que agora, como a gente está fazendo, né? O web está em alta nesse tempo de pandemia, então lá também tem algumas propostas durante esse período relacionadas a um relato integrado. Então aqui eu deixei para vocês verem e visualizar um pouquinho o que seriam os princípios orientadores e os elementos de conteúdo. Eu não vou me aprofundar aqui sobre eles, até porque lá está bem descrito, né? Então, se fosse só para ler, então é importante vocês saberem, né, esses princípios orientadores, né, a materialidade, a concisão, a comparabilidade e os elementos de conteúdo, né? Os elementos de conteúdo que são interessantes porque eles vêm lá no framework como em formatos de perguntas. Então, a visão geral organizacional em ambiente externo. Então, tem lá uma pergunta se esse elemento de conteúdo está composto lá no relato integrado. Tem alguns artigos, inclusive, que fazem essas análises,
né? Se esses elementos de conteúdos estão presentes lá no relato integrado. Então, aqui tem alguns incentivos no Brasil do relato integrado, né, para ele ser adotado aqui no Brasil. Então, o primeiro incentivo que nós podemos perceber é a questão da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, né, que começou a requerer, a partir de 2012, por meio do relato ou explique, uma declaração das empresas sobre a publicação ou não dos relatórios de sustentabilidade ou integrados. Então, o que é que acontecia? Eles perguntavam às empresas se ela tem lá, né, a tabela, se você for colocar relato explique no Google, você vai achar lá, né? Então, é perguntado a cada empresa se ela publica relatório de sustentabilidade ou integrado, né? Pergunta lá direitinho o porquê, pergunta até o porquê, né? As empresas, se não está adotando, por que não está adotando? Então, elas explicam lá. Então, é uma iniciativa bem interessante para se acompanhar, né, esse processo de como está sendo relatado as informações não financeiras. E, inclusive, hoje o Relato Explique também, eles estão tentando trazer essa questão das ODS, né, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, né, que são os 17 objetivos que foram propostos em 2015 na ONU, né, que os países teriam que adotar até 2030, né? Então, era como metas, 17 metas até 2030. Temos outra ação aqui no Brasil, de incentivo ao relato integrado, que seria da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que exige que seja divulgado no formulário de referência a respeito da divulgação ou não de relatórios socioambientais e URI. Então, vai lá no formulário de referência, também ganhou esse espaço de divulgação sobre esse tópico, se a empresa divulga, qual a metodologia, se é auditado. Então, lá no formulário de referência, agora também, a partir de 2016, passou a ser exigido essa informação. Outra questão é a lei das estatais, né? A lei número 13.303, que passou a exigir também a divulgação anual do relatório integrado ou de sustentabilidade pelas empresas estatais. Então, a gente já percebe que o setor público também está se movendo, né, nesse incentivo à adoção desse relatório integrado de sustentabilidade. E, como eu disse, né, se deve muito até pela questão das ODS, né, que principalmente no governo anterior, né, que tem esse incentivo da ONU dessa adoção dos ODS. E o Tribunal de Contas da União passou a exigir, a partir de 2019, que os 1.115 órgãos de administração pública federal adotassem um RI. Então, esses são alguns incentivos que podemos perceber no Brasil de adoção do relato integrado. Alguma dúvida, Márcia? Alguma coisa? Algum comentário? Deixa eu ver. Não, Ruama. Até agora não. Pessoal, se tiverem dúvida, podem colocar no chat que a gente repassa para a Ruama fazer os esclarecimentos necessários. Então, vou prosseguir. Então, por fim, falar um pouquinho, né, sobre a pesquisa, depois desse apanhado todo do relato integrado em si, falar um pouquinho sobre a minha dissertação, né, que veio com esse tema, dos fatores associados à divulgação voluntária do relato integrado no Brasil. Então, o objetivo foi o quê? Investigar os fatores associados à divulgação voluntária do relato integrado no Brasil. Importante frisar, né, que dentro das teorias de divulgação voluntária, eu utilizei a teoria da agência e a teoria da sinalização, né? Então, quem não conhece a teoria da agência, né, que vai trazer quando um principal
no caso, uma empresa, por exemplo, vem um acionista, né, no caso, no meu caso aqui, seria o principal seria o acionista, né? Tem-se por exemplo, o gestor agindo em nome do principal, que seria o agente, né? Então, temos a figura do principal, o acionista, e temos a figura do gestor ali, que age em nome do acionista, que seria o agente, ali para desenvolver atividades em nome do principal. O que é que acontece? Cada um tenta maximizar os seus interesses, e aí vai surgindo problemas de agência, problemas de assimetria informacional entre eles. Então, esses problemas de agência, dessa assimetria informacional aqui, seria encaixada da seguinte forma: a divulgação voluntária seria uma forma de diminuir esse problema de agência, de diminuir essa assimetria informacional. Também dentro da teoria da sinalização, temos a questão da empresa, né, que, diante dessa assimetria informacional, emitir sinais sobre si, até como forma de se diferenciar das outras, ou até para captar recursos, emitir sinais sobre si, que seria, no caso, a divulgação voluntária, como forma de reduzir a assimetria informacional. Então, seria o encaixe teórico dessas duas teorias dentro do estudo em si. Então, dentro dos procedimentos metodológicos, eu trabalhei com o período de 2016 a 2018. Então, 2016, eu peguei esse encaixe exatamente a partir do momento que a CVM passou a exigir nos formulários de referência que as empresas especificassem qual metodologia adotada, se relato integrado, se é o relatório de sustentabilidade. E coletei, né, nos formulários de referência, demonstrações financeiras padronizadas, arquivos no site da CVM e da plataforma de dados Bloomberg. Então, a amostra final do meu estudo foram 227 empresas da B3, excluídas aí a questão do setor financeiro, por eles terem a questão de uma legislação específica, né, uma contabilidade específica, que poderia ter algo diferencial além nos indicadores, e também as estatais, né, já que a lei das estatais passou a exigir, então tiraria essa característica da divulgação voluntária. Então foram retiradas essas companhias, tanto as financeiras, representadas aqui por bancos, quem não sabe assim, e as estatais. Então, na minha amostra, né, dessas 227 empresas, teve um total de 655 observações. Né? Nesses 3 anos, essas empresas, eu tive esse total de observações, e foi verificado que 11,45% adotavam o RI, o relatório integrado, 26,87% adotavam relatórios similares ao RI, relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais, né? Quando eles especificam lá no texto, né, que vem a trazer essa questão dessa informação não financeira. E 61,68% são observações sem relatórios não financeiros. Então, esse aqui seria a situação da minha amostra, né, nesse período de tempo. Então, como se fez o procedimento metodológico? Então, como a minha variável dependente, eu tinha aqui o relato integrado Y, que essa variável aqui, ela assumia valor de 2, de 1 ou de 0. Eram categorias. Né? Não sei se a pessoa tem conhecimento estatístico, se eu tenho que ir mais devagar. Qualquer coisa vocês falam. Então, por exemplo, nessa categoria 2, eu atribuía 2 às empresas que divulgam segundo o relato integrado. Então, colocava lá 2. A categoria 1 eram as empresas com relatórios com práticas similares ao RI, né? Eram as observações lá.
E a categoria zero, as empresas sem relatórios não financeiros. Seria a minha variável dependente. E as minhas variáveis independentes são os fatores associados que eu quero investigar. Quero investigar se esses fatores têm algum impacto, né? São fatores determinantes na divulgação do relato integrado. Aí eu peguei o tamanho da empresa, né? Que eu usei o logaritmo natural do ativo total. Eu pego o ativo total e coloco o logaritmo natural, né? Porque o ativo total as empresas têm variados tamanhos, né? O ativo total. E esse tamanho da empresa aqui espera-se que ele tenha um sinal esperado positivo, ou seja, que quanto maior a empresa, mais ela vai divulgar voluntariamente o relato integrado. Então, esse sinal esperado seria mais ou menos nessa lógica. Né? Diante das teorias lá, diante do todo apanhado, seria essa lógica. Tem uma pergunta aí que apareceu, Márcio, depois você me disse que eu não estou enxergando aqui, não. Pronto, eu posso fazer agora? É até melhor, que tá relacionado com o que você está falando agora. Pronto, pode dizer. A Rafaela Rodrigues, ela pergunta, Ruama, como você definiu o que divulgava conforme o RI e as que divulgavam similares? Certo. Fez alguma espécie de checklist para determinar isso? Sim. Além do formulário de referência, né, eu tive o cuidado de pegar cada relatório em si, para determinar se era relato integrado, eu pegava e ia lá e verificava se, porque eles mencionam lá, eu estou adotando a diretriz do relato integrado. Estou adotando a diretriz segundo o ISC. Então, quando tinha especificado no texto, principalmente isso, já era a categoria 2, já categorizava com a 2. E a questão dos relatos similares ao RI, né? Então, novamente, eu pegava, tinha lá o formato de referência, beleza, mas eu ainda pegava cada relatório e olhava lá se ele trazia essa característica, né, de ser um relatório de informações não financeiras. Então, a dificuldade que tinha é porque as empresas, geralmente, elas denominam esses relatórios de variadas maneiras. Às vezes, denominam de relatório de sustentabilidade, às vezes, eles denominam de relatório anual. Então, tinha que pegar cada relatório e fazer essa análise e ia categorizando. Seria dessa maneira. Acho que eu respondi a pergunta. Que eu tenho. Respondeu, Rafaela, a pergunta? Respondeu sim. Ruama. Ela Ok. sinalizou que sim. Então, eu também verifiquei a questão da rentabilidade, que eu usei aí o lucro antes de juros e impostos, né? Dividido pelo ativo total médio. Também nessa perspectiva de quanto maior a rentabilidade, mais vai determinar que eu vou divulgar mais voluntariamente, partindo do princípio que quando eu estou bem, como eu estou tendo bons resultados, eu quero divulgar, né? Eu quero divulgar voluntariamente as informações sobre a empresa. A segunda questão é a questão da alavancagem, que eu peguei a dívida onerosa sobre ativo total. Também, esse não esperado seria o positivo, pensando de que quando as empresas estão alavancadas, né, elas precisam dessa informação até para os credores, elas precisam divulgar para os credores quando elas estão alavancadas. Então, existe essa pressão, né? Então, parte desse princípio que quando ela está alavancada, partindo dessa necessidade, ela vai divulgar mais voluntariamente. O Mark to Book, que vem a medir o valor de mercado, né, que é o número de ações, vezes o preço, né, dividido pelo PL, que seria o valor contábil.
Então, trazendo aí, será que as empresas mais valorizadas, né, no mercado, elas vão divulgar mais? Se elas estão nessa questão aí dentro do mercado de valorização, será que elas vão divulgar mais? E por fim, não, dentro desse grupo, né, também tem a questão da indústria. Na literatura internacional tem-se muito essa questão da indústria transformadora, de divulgar relatórios voluntários, até pela atividade, né, por essa atividade de indústria transformadora, ela pode afetar mais ali, sei lá, a sociedade, o meio ambiente em si, o meio que em si. Então, parte desse princípio que indústria transformadora, até para reportar, dar essa segurança, né, para investidores, stakeholders, ela vai divulgar mais. Então, foi escolhido esse setor. Então, essa variável de tendo como sendo indústria transformadora, ela teve como um e os demais setores foram categorizados como zero. Por fim, também foi vista essa questão das características do conselho de administração. Então, o número de conselheiros também vai impactar na divulgação? Será que quando eu tenho mais conselheiros de administração, eu vou ter mais divulgação? Por, até pelo relato integrado ter essa conectividade de informações, por ter tantos capitais, ele vai ter essa proposta a divulgar. Também a questão da diversidade de gênero, né? A questão da porcentagem de mulheres no conselho. Então, a literatura vem a trazer esse apanhado que a mulher tem essa sensibilidade a mais para essas questões, principalmente ambientais, social. Ela vai, vamos verificar algumas pesquisas que quando a mulher está ali, naquele nicho, né, essa questão da diversidade de gênero na mulher, ela vai ter, a empresa vai estar mais propensa a essas atividades não financeiras, preocupadas com essas questões, principalmente relacionadas a ESG. E a questão dos diretores independentes, os conselheiros independentes. Será que quando eu tenho conselheiros independentes, que não tenham uma ligação com a empresa, eu vou divulgar mais voluntariamente, até para proteger ali o meu acionista, não permitir a questão do oportunismo gerencial. Então, quando eu tenho essa independência, eu tenho esse propósito a divulgar mais, então seria esse não esperado positivo seria nessa perspectiva. Aí. Então, foram rodados dois modelos de regressão logística multinomial. Por quê? Porque não foi possível calcular a variável Mark-to-Book em 163 observações, ou seja, 24,88% observações, por causa da indisponibilidade de dados e do número de empresas com patrimônio líquido negativo. Então, como o patrimônio líquido estava negativo, não tinha como calcular. Então, o que é que teve como. Qual foi a solução que se chegou? Então, o segundo modelo foi rodado o primeiro modelo com Mark to Book, com as observações que conseguiu, e o segundo modelo foi acrescentada a variável dicotômica, né, que é se as companhias forem companhias com pele negativo, e zero seriam as demais companhias. Então, esse modelo, né, essa variável dicotômica aí seria para controlar o efeito dessas companhias de pele negativo. Então, ao ser rodado dois modelos, foi rodados os modelos e foi visto qual foi o mais robusto, para que as hipóteses foram testadas a partir do critério de ACAIC, de informação de ACAIC. Então, os modelos estão aí, né? Então, ele vai. Quando o modelo aqui está o y igual a 2, é quando o modelo for do relato integrado, né? Então, está aqui com o Merchant Book, e aqui seria o y igual a 1 quando a empresa, né, trazer esse resultado para as empresas com relatórios similares ao RI.
E esse daqui também, ó. Aqui está o Mark to Book, né? Tanto para quando for RI e quando for similar. E aqui tem o Mark to Book com a variável dicotômica. Então, teria esses dois logits, esses 4 logits, né? Que estaria como resposta aí. Então, diante da estatística descritiva, a gente teve esses dados da estatística descritiva. Começando aqui por baixo, aqui a gente pode ter algumas questões já interessantes. Por exemplo, na variável de conselheiros independentes, se a gente for observar aqui, tem uma taxa de 24% de conselheiros independentes. Se a gente for verificar aqui, ela vai crescendo. Acabou cortando aqui, mas ela vai crescendo. A partir do momento aqui do Y igual a 2, né, quando a empresa adota o RI, ela vai crescendo, né, essa porcentagem de conselheiros independentes. Então, a gente já pode perceber um comportamento de que indica que quanto mais conselheiros independentes, mais vai divulgar. Temos a questão até de mulheres aqui, se a gente for perceber, né? Só 11% a média, né, de mulheres em conselhos de administração. Pode-se perceber também a questão da dispersão, né? Por exemplo, aqui da alavancagem. O quanto essa alavancagem é grande, por exemplo, nessas empresas aqui, que não divulgam nenhum relatório financeiro, e quanto esse desvio padrão aqui da alavancagem vai diminuindo. Então, observa-se que quando vai se diminuindo, esse grupo vai ficando mais coeso. Tem um comportamento ali diferenciado diante da, das outras categorias, né? Então, a gente já começa a perceber, a partir desse desvio padrão, esse comportamento, o que a gente pode encontrar. Então, verificando a questão da multicolonialidade, foi feita a matriz de correlação, né? Então, seria aí as correlações, né? Mostrando aí correlações baixas aí entre as variáveis. E aqui seria o primeiro modelo, a resposta do primeiro modelo, né? Porque seria o modelo intermediário, que é um modelo com o Mark to Book. Se a gente for observar aqui embaixo, ó, o critério de informação de ECAIC aqui, ele deu 1,47. E o critério de informação de ECAIC do segundo modelo deu 1,21. Então, quanto menor, melhor. Então, esse modelo aqui, sem o Mark to Book, mostrou-se ser mais robusto, né? Então, o que é que acontece? A gente vai testar as oito hipóteses, oito hipóteses com relação a esse modelo e só o Mark to Book com esse modelo. Esse modelo aqui intermediário, a gente pode perceber que aqui no Mark to Book ele não foi significante, estatisticamente significante, né, o Mark to Book, nem quando o y foi igual a 2, nem quando o y foi igual a 1. Já aqui nesse modelo, o modelo final, o modelo econométrico final, sem o Mark to Book, a gente consegue perceber que algumas variáveis foram significantes, né? O modelo mais robusto aqui. Então, a gente pode perceber que o tamanho foi significante positivamente, como esperado, ou seja, quanto tem essa perspectiva realmente da hipótese, né, de quanto maior a empresa, mais ela vai ter divulgação voluntária do relato integrado. A questão da rentabilidade também foi significante, né, contrariando muita literatura que diz que essa questão da divulgação voluntária talvez funcione como um gerenciamento de impressões. Ou seja, eu estou com o meu resultado negativo, então eu vou divulgar informações assim, voluntárias, né, para tentar não parecer que eu não esteja bem rentável, né, que eu não esteja bem ali no meu resultado. Então, contrariando essa parte da literatura, realmente também deu positivo e significante a 1%. A alavancagem não foi significante, né? Nem para o relato integrado, nem para os relatórios similares.
A variável dicotômica também não foi, que a gente colocou para controlar as empresas de PL negativo e nem o setor. Foi significante todas as variáveis, né, relacionadas à governança corporativa, que foi o quê? Foi o tamanho do conselho. Então, dá para perceber que quanto maior o conselho, mais ele vai divulgar informações, e a gente consegue até perceber, até pela dimensão do relato integrado. O relato integrado vai se exigir ali habilidades, conhecimentos compartilhados, né, de diferentes capitais. Então, vem a casar, né, com o que diz a literatura, a questão da mulher, né, quanto a porcentagem de mulheres aqui foi significante. A gente viu que lá a média das mulheres no Conselho de Administração no Brasil era de 11% por aí, mas foi significante também. E os conselheiros independentes também foram significantes desse processo do relato integrado. Com relação aos relatos, os relatórios similares ao RI, né, não foi significante nem a questão da mulher, nem da independência do conselho, mas continuou significante o tamanho da empresa e o tamanho do conselho. Só que a rentabilidade apareceu aqui com um sinal negativo, né? Então, ao contrário, a gente já pode perceber que até tem um comportamento diferente, né, desses dois grupos. Tem algumas pesquisas que colocam esses dois grupos juntos, né, quando vai fazer o teste, e a gente percebe aqui que vai ter esse comportamento diferente. Então, diante desse estudo, pode-se responder, né, em que condições o relato integrado vai ser mais esperado no Brasil. Então, será mais esperado no Brasil, né, com relação ao tamanho da firma, se a empresa, o tamanho da empresa, se é aquela empresa ela é mais rentável, né, o nível de participação de mulheres, de conselheiros independentes e o tamanho do conselho de administração foram todos positivamente positivos com a divulgação do relato integrado. E todas as variáveis, um fato interessante desse estudo foi que todas as variáveis que foram colocadas relacionadas à governança, elas foram significativas positivamente. Então, dá para perceber aqui a importância da governança corporativa na realidade brasileira. E também vem de encontro ao que a literatura diz, que a questão do relato integrado é uma questão que começa de dentro da empresa, né? A cultura do relato integrado começa da empresa e ela começa a se expandir. Então, essa importância da iniciativa do Conselho de Administração ali, de tomar a questão do relato integrado. E com relação aos relatórios similares ao RI, foi importante o tamanho da firma, né, o tamanho do conselho de administração, foram positivamente significantes, e a rentabilidade foi negativamente significante. Então, esses foram os achados desse estudo, né, que eu fiz, feito aqui no Brasil. Então, essas daqui seriam as principais referências que foram tiradas aí para compor essa apresentação. E agora, abro aí que chama Márcio, né? Aberto aí a dúvidas, a questionamentos, se vocês tiverem sobre o assunto. Pessoal, vocês têm dúvida? Quem tiver dúvida pode abrir o microfone, já que não quiseram escrever, para a gente poder fazer a discussão, se vocês tiverem interesse. Oi, boa noite. Tudo Raimundo? comum. Raimundo, como você é membro da banca, eu acho que você tem o direito à palavra. Ele está perguntando aqui, ele preferiu escrever. Você conhece algum relatório sobre qualidade dos relatos integrados? Relatório, acho que é um artigo, né? Que ele colocou relato, tipo, aí ele complementa, tipo, se eles estão sendo bem feitos.
Sim, tem alguns estudos, né, que investigam, né, essa questão da qualidade do relato integrado. Um dos principais pontos que questiona é essa questão da concisão, que está dentro lá dos princípios. Se a gente for ver, a concisão acaba que o relato integrado acaba. As empresas estão fazendo relatos integrados muito extensos. Se a gente for ver, geralmente reclama-se exatamente dessa. Como perde, quando você não tem concisão, você perde a comparabilidade. Então, se critica muito dentro do relato integrado essa questão da concisão, tem muitas críticas também em relação ao relato integrado ainda, com relação ao subjetivismo, né? Porque, por exemplo, essas informações financeiras, elas não são informações objetivas, elas são carregadas ali de certo subjetivismo. Então, tem-se críticas em relação a isso, né? Então, tem pesquisas que vão pesquisar, né, o benefício com relação ao desempenho, se traz mais, se diminui o risco ou não em relação a isso, mas também existe muita pesquisa ainda criticando o relato integrado, até porque ainda não há prática consolidada. Como eu falei, é uma prática consolidada obrigatoriamente lá na África do Sul, por isso que existe essa discussão toda até para ver como é que ela vai se consolidar. Então, respondendo sua pergunta, né, o que se critica mais é exatamente isso, né, a questão da concisão, na perca acaba perdendo a comparabilidade, e a questão do subjetivismo, né, dessas informações não financeiras. Pessoal, mais alguma pergunta? Rafaela? Temos outros professores, a professora Josélia está na sala, se tiverem. Ruama, tá todo mundo tímido. A Rafaela falou que tem não, ela tirou todas as minhas dúvidas na apresentação já. Tá, boa desculpa, Rafaela. Coisa boa. Não, tudo bem. Normalmente mas dá essa desculpa quando a gente não quer fazer a pergunta. Compreendo, Rafaela. Ó, Raimundo, você acha possível a criação de algum tipo de score ou ranking relacionado a esses relatos integrados? Pergunta do Raimundo. Chega, peraí. Seria assim com relação à qualidade, se eles atendem todos os quesitos, acho que seria nesse. Isso. Tem, por exemplo, quando eu comentei, né, sobre os elementos de conteúdo, tem alguns artigos que fazem essa espécie de score, sabe? Eles fazem tipo um checklist de se esse relato integrado ele consegue atender aquele princípio, aquele elemento de conteúdo. Então, seria nesse princípio, né, de atender tudo ali. O próprio o ILC, né, ele traz lá no seu site alguns relatos integrados que eles teriam como um benchmark, mas não tem esse rank, ele não bota como esse score, né? Bem interessante essa pergunta, porque seria até uma forma das empresas terem como ideal. Qual seria o ideal? Qual seria o relato integrado ideal? Então, seria mais nesse sentido, se atende àqueles princípios que traz no framework, se tem os elementos de conteúdos ali, se ele atende. Seria mais nessa questão, o score. Mas isso é feito por artigo, não, os conselhos não fazem. Até meu conhecimento não foram feitos até aqui. Pessoal, mais alguém? A Edna fala, não tenho perguntas, só gostaria de parabenizar a Ruamba pela exploração do conteúdo. A Josélia diz o mesmo. Aí o Raimundo, agora ele se motivou a discutir, graças a Deus.
Pois é, isso tem, isso tem bem cara de algo que algum laboratório universitário poderia estar fazendo. É, Verdade. que não faz, Verdade. né? É uma, até uma inquietação para a gente, né? Uma proposta de trabalho para Inclu- tentar. Oi? Não, que inclusive, tipo, a Bloomberg tem aquele. Tem tipo um score, né? Das informações ESG, né? Tem algumas propostas, mas realmente, com relação ao relato integrado, aí não existe um score. O Raimundo fala aqui que é um score obscuro esse da Bloomberg, para não dizer outra coisa feia, né? Ainda bem que eu não usei ele, então. O Marcos Ramos, ele deseja um maior desenvolvimento nos avanços destes estudos para a Ruama. Aí, Obrigada aí ao Marcos, a todos aí. Marcos, ele se identificou no início, o Marcos, ele é da UFPB, da nossa Eu acho que ele estava vizinha. na minha defesa. Tenho uma leve impressão. Tá na lista lá. Pessoal, mais alguém? O Felipe, ele parabeniza. O Raimundo, ele fala, não divulga a metodologia utilizada no ranking, né, que ele comentou da Bloomberg. Verdade. Pessoal, se vocês não têm dúvida, a gente vai, enfim, já que a Roma concluiu a apresentação dela, a gente parte para a finalização da live. Tem alguma outra colocação, Roma, que você queira fazer? Não, Não. seria tudo aqui. Então, pessoal, a gente parte para a finalização da live, certo? A gente acabou terminando um pouquinho mais cedo hoje. Eu já coloquei aqui no chat o link para vocês responderem a chamada, tá? Eu peço a todos que que respondam a chamada para poder ter acesso ao certificado da live, tá? Informo também que posteriormente a gente vai, com permissão da palestrante, claro, a gente vai enviar o material para vocês por e-mail, pelo aquele e-mail que vocês cadastraram na inscrição. E a gente também vai informar a questão do certificado, ok? Mais uma vez, eu agradeço a Ruama pela disponibilidade, né? Foi um convite, foi mais uma pessoa que eu simplesmente mandei uma mensagem e falei, ei, vem fazer uma live aqui. Aí ela, oi, como? Como assim? Peraí, me explique melhor. Aí eu sugeri justamente o tema. Assim, não que Raimundo tenha indicado, certo? Isso foi sugestão de Raimundo. Vou logo descobrir aqui, vou logo entregar. Raimundo falou: olha, a Roma acabou de defender a dissertação, aliás, vai defender. Depois que ela defender, tu vai chamar ela aí. Já que você tá chamando os conhecidos para fazerem live, chame a ela aí para ela falar sobre relato integrado, que é um tema novo, certo? Um tema até certo ponto novo para a gente que está na área. Claro, tem toda uma cronologia que você colocou aí, mas eu particularmente só tinha vim ouvir falar de relato integrado um ano passado, ou 2 anos atrás, mais ou menos, no Na congresso da USP. USP. Na USP foi ano passado. Que Foi a própria tinha. Girela, viu? Que tá aqui no meu trabalho, ela tava lá palestrando, né, pra gente. Pois é, foi assim, eles simplesmente criaram essa linha e para impulsionar trabalhos sobre essa temática, e você veio em seguida aí e foi desbravar esse tema junto com o professor Alex, né? Salvo engano, Alex, não foi Adilson, não. Foi Alex. Ah, que Inclusive, Márcio, é bem interessante que, por exemplo, o Manual de Contabilidade da edição de 2018
acrescentou um capítulo, né? O capítulo 45, só sobre o relato integrado. Uhum, Então, vê-se aí que é um tema emergindo, né? Tem até é um artigo bem interessante aqui no Brasil que diz assim, pesquisa em relato integrado, é pesquisa ou propaganda, né? Tem algumas pessoas que dizem que é propaganda, tá enchendo, puxando vamos dizer assim, né, rasgação de seda, né, para o IISc, mas realmente, né, diante de todas essas críticas que são feitas, realmente é um tema que está emergindo, que aí você vê, né, a questão das leis estatais, vem essa exigência, né, as empresas estão fazendo, e essa perspectiva pós-pandemia aí, né, se esse relato integrado vai continuar, né, se essa perspectiva de geração de valor, né, integralmente entre informações financeiras e não financeiras vai vingar aí durante esse período pós-pandemia essa perspectiva. uhum. Eu espero que sim, né? Espero que sim. O Raimundo já faz um comentário aqui. Eu acho excelente o tema. Me lembra da época em que eu tinha a intenção de pesquisar sustentabilidade. Cheguei a orientar trabalhos sobre o GRI. É bem distante, viu, Raimundo? Eu lhe conheço, não lhe conheço desse tempo aí de você queria sustentabilidade na sua vida, não, mas tudo bem. É, Até agradecer Raimundo. Raimundo deu uma ajudinha aí nesse trabalho, né? Foi uma grande ajuda. Rafaela aqui dizendo, né, que quer ler a dissertação, acho que já está disponível, sabe? Eu não olhei porque faz pouco tempo que eu assinei o termo, né, de autorização, né, uhum. para estar disponível. Eu acho Não, que já está. e quando a gente entrega, normalmente a gente não quer olhar para a criança mais não, a gente quer passar um tempo sem olhar. Eu, particularmente, fui assim. Defendi, entreguei bonitinho, assinei todos os termos e falei: eu não vou olhar para essa dissertação tão cedo. Enfim, e fiz, porque a gente passa tanto tempo fazendo que dá uma agonia depois. Mas, enfim, Verdade. é, quem está no mestrado só vai saber esse drama. O Raimundo já está comentando que ele demorou pouco mais de um ano até olhar para a dissertação e transformar no artigo. Eu estou nessa mesma lógica, Raimundo. Você, principalmente, você sabe muito bem. Faz o quê? Faz um ano. Não, vai fazer um ano ainda. Mas, aliás, fez um ano. Fez pouco mais de um ano que eu defendi. E agora é que eu estou mexendo, que eu estou mandando a dissertação para os eventos. Para poder E ter Raimundo, inclusive, fez até uma aprovação. pressãozinha, né, na minha banca, dizendo que como o tema é um recorrente, né, uma temática bem recorrente, que eu corresse, talvez poderia existir surgir outros estudos, né, nessa linha, corresse para publicar. É um risco que se corre. E ele ainda acrescenta que corra mesmo. E eu reforço mesmo. Corra porque se demorar, aparece alguém fazendo às vezes até a mesma coisa que você fez, ou parecido, aí fica aquela coisa, quem fez primeiro, aí fica. E acaba sendo difícil, né? Quando aparece Isso. outras pessoas, você acaba tendo um nível de aceitação em termos de revista para o seu trabalho, ele diminui. Aí, enfim, e a gente não quer isso, a gente quer mandar e quer publicar E para logo. quem quer tem interesse nessa área, né, eu acredito que vai abrir algumas revistas aí, né, Call for Paper, principalmente que vai completar 10 anos, né, de criação do IRC, esse ano está completando. Tem a questão aí na perspectiva daqui a 3 anos, né, de 10 anos também do framework. Então, há essa perspectiva também que tenha periódicos interessados nessa temática. Então, é um assunto É bem uma chamada interessante também. específica. Isso. Então, é isso, pessoal. Eu queria só fazer um registro de todo mundo. Quem